Tu conhece um filme chamado Medida Provisória? Bom, estamos aí na semana da Consciência Negra, né? O Dia da Consciência Negra foi dia 20. E para marcar aí a semana da Consciência Negra, né, eu vim falar para vocês sobre esse filme, né, que é uma verdadeira obra de arte, assim, né, da brasileira, né? Ele é dirigido, esse filme é de 2020, dirigido por Lázaro Ramos, né, pelo ator Lázaro Ramos, né. Tem até no elenco aí a sua esposa, né, a Thaís Araújo. E esse filme, ele é baseado em uma peça, né, teatral chamada Namíbia Não. A peça ela conta a história de dois advogados, o Antônio e o André, que recebem uma medida provisória, né, do governo, né, aliás, o país, né, como se o país recebesse essa medida provisória, que indica que todas as pessoas com afrodescendência, né, com características afrodescendentes, elas sejam enviadas para a África, né, de volta aos seus países de origem, né, por assim dizer, como eles julgam. E o filme, né, ele causa um tremendo espanto, né, por falar de um assunto que é tão vigente num país como o nosso, que é extremamente racista, né, em um mundo como o nosso, que é muito racista, e que é algo assustador, né? Você vai assistindo o filme e você vai se horrorizando cada vez mais, porque você vai ouvindo as frases, você vai ouvindo as falas dos personagens e vai identificando que ele é algo real, né? A gente passa por aquilo todos os dias, né? No nosso país, a gente vê isso aí, a gente ouve isso aí da boca de várias pessoas, se depara com diversas situações. Infelizmente é uma realidade, né? Não tão severo como a do filme, mas tem muita coisa que realmente é realidade. E o filme ele conta a história de um Brasil distópico, né? Um Brasil do futuro que implementa aí uma MP, né? Uma medida provisória que diz que os negros devem ser retratados, né? Devem ser aí indenizados, né, uma espécie de indenização, né, financeira por tudo que eles passaram, né, 400 anos, né, históricos, né, em questão da escravidão, né, e infelizmente, né, o que a gente vê hoje em dia são crimes aí, né, cometidos pelo racismo, são pessoas reproduzindo falas que são extremamente desnecessárias, né, e promulgando aí toda essa questão, né, horrorosa que é ser racista, né? É uma questão muito triste, muito deprimente que deve ser combatida. E no começo, né, do filme, tudo é algo assim muito sugestivo, mas depois acaba com uma perseguição, né? Os negros terminam aí sendo praticamente caçados, como foram no passado, né? E me fez lembrar muito, né, de uma questão que eu vivi, né, há um tempo. Eu estava numa rede social vendo a questão de uma médica que passou no concurso, uma médica negra, e estava reivindicando sua vaga porque uma outra médica branca havia tomado, né, e tudo mais. E aí as pessoas riam disso nos comentários, né, claro, pessoas brancas, que diziam que isso era idiotice, que o direito é para ser para todos, que cotas não devem existir, né? Como se isso fosse algo extremamente lindo e maravilhoso de se dizer, né? Reproduzindo aí o tal do racismo estrutural, né? Que são situações, hábitos, falas, né? Que fazem com que você reproduza ali essa situação de racismo, né? E um senhor escreveu, né, abaixo nos comentários, a barbaridade seguinte: que se os negros do Brasil estavam insatisfeitos, né, que eles voltassem para os seus países de origem, né? E eu achei isso um absurdo, né? Ridículo, ainda mais que ele era um professor universitário, foi o que mais me assustou, né? Ver o nível da educação do país. Então, assim, o racismo é algo que a gente precisa combater, né? Para mim é uma doença,
coisa muito prejudicial, né? Mas que infelizmente, né, todos os dias aí a gente ouve alguma situação, né? E quem é negro nesse país sabe muito bem o que é viver, né? O que é conviver aí no dia a dia. E o que me deixa mais abismada é que nós vivemos num país miscigenado, né? Feito de várias etnias, indígenas, negros, asiáticos, e o DNA africano ocupa 10,95%, né? Aí no sangue de muitas pessoas brasileiras, né? Mesmo que sejam denominadas brancas, e achar-se 100% branca, né, é bem ridículo, né? Mas fazer o quê? E, além disso, né, é bom lembrar que racismo é crime, né? Ele é crime desde 5 de janeiro de 1989, pela Lei 7.716, que diz que o crime racial, né, qualifica o crime qualquer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? Com a punição de até 5 anos de prisão. Então é melhor pensar muito bem antes de abrir a sua boquinha, ser racista ou cometer, seja lá quais forem os atos, né? Porque é crime. Mas voltando ao assunto do filme, o filme ele conta a história, como eu falei, de um futuro, né, bem distópico, em que a gente encontra 3 personagens principais, que são o Antônio, que é um advogado, a Capitu, que é a esposa dele, que ela é médica, e tem o André, que é primo do Antônio, que é jornalista. Todos 3 negros, né, moram no mesmo prédio. E quando estoura aí a MP, né, quando fala aí de uma MP de número 1888, que por acaso 1888 é o ano da abolição da escravatura aqui no Brasil, né? E quando essa MP ela instaura, né, ela estoura aí, ela fala que primeiro os brasileiros vão ser indenizados, né, por tudo que passaram e tudo mais. Nesse futuro aí, né, os negros eles já têm outros nomes, eles são chamados de pessoas com melanina acentuada, né? E aí todas essas pessoas com melanina acentuada, todas as características afrodescendentes, elas vão ser recompensadas e tudo mais. Depois eles mudam, né? O governo muda completamente a lei, diz que eles podem ser mandados para a África, né? E aí, no primeiro momento, é uma opção, né? Vai quem quer. Depois eles começam a caçar os negros, praticamente. E é quando a Capitu ela termina sendo caçada no seu trabalho, ambiente de trabalho, e ela termina indo parar em uma espécie de bunker, né, de negros, e que são as células de resistência, que se comparam aí aos quilombos, né, e ela fica lá resguardada, né, ela tá grávida, ela ainda não contou nada pro marido, ela tá grávida, e ela fica lá, né, tentando ver a poeira baixar, assim como o Antônio e o André ficam presos dentro de casa, resistindo aí, né, ganhando apoio de uma parte da mídia, e tentando resistir a tudo isso aí, essa loucura, né? Eles terminam sendo muito menosprezados pelos vizinhos, né? Toda aquela apatia dos brancos, né? Os brancos que tentam ali fazer aquele papel de eu não estou vendo nada, né? Como é de se esperar. E cortam a energia dele, água, suprimentos, e mesmo assim eles continuam lá resistindo. E até que o Antônio ali Antônio não, o André, né, a polícia consegue pegar, e o Antônio termina aí como se fosse o último negro do Brasil na resistência, né? Depois a Capitu consegue vê-lo, né, pela TV e tudo mais, e acaba que ela vai encontrar seu marido, né? E o filme ele é uma constante luta, ele é uma constante resistência, se assemelha muito com a nossa realidade, né? Até porque ser negro nesse país é sinônimo de resistência, né? E é mais uma dica do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.